Uma das principais trocas que ocorrem na microcirculação, nos capilares, se refere aos gases, o oxigênio e o dióxido de carbono. Claro, nutrientes são fundamentais, mas um dos nutrientes essenciais para a produção de energia é o oxigênio, como a gente já abordou na aula passada. Para entender a troca, né, de oxigênio, tanto na microcirculação sistêmica quanto na pulmonar, é preciso entender um pouquinho de sangue, né? O que é o sangue? A gente vai fazer um flash sobre sangue aqui. Essa figura ela apresenta dois esquemas, um do lado direito e outro do lado esquerdo, da composição do sangue, né? O sangue, quando separado em seus constituintes, ele é formado pelo plasma, ou que a gente também já vem chamando várias vezes o leque P, que na verdade é um veículo líquido para nutrientes e outras substâncias que a gente precisa retirar do sangue, o lixo. Vejam que do lado direito eu tenho a composição do plasma em água, íons, moléculas orgânicas, elementos traço e vitaminas e gases. O oxigênio e o dióxido de carbono vão estar fazendo parte, vão estar dissolvidos nesse plasma, como nós vamos ver durante o aspecto de transporte desses gases, né? Vejam que o plasma constitui mais de 50% do volume do sangue, né? Uma boa parte restante, 42% desse volume, é formado pelas células conhecidas como eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias, né? Essas células são apenas uma das células que constituem os elementos celulares do sangue, mas são as mais presentes no sangue, né? Fora elas, nós temos os pequenos, ou uma pequena porção, menos de 1% de leucócitos e plaquetas também, né? Essa porcentagem aí dessas células de defesa do nosso organismo que vocês vão ter oportunidade de explorar em outras disciplinas, né? Os linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e outras células de defesa do nosso organismo. Pois bem, as células que compõem esse pequeno percentual de 1% de células dos leucócitos e mais 48% dos eritrócitos, todos são formados a partir de células-tronco que existem continuamente na medula óssea. A partir da medula óssea, nós vemos nessa figura aí que temos dois compartimentos da figura, um que está representado pelo cinza, a medula óssea, e outro que está representado em vermelho, que é a circulação, e nós temos todos os elementos sanguíneos, elementos celulares sanguíneos, originários de uma única célula, que é chamada célula-tronco não comprometida. Essa célula-tronco vai dar origem às células filhas que vão se diferenciar, né? Na verdade, o processo é de diferenciação. Essa diferenciação está a cargo, ela ocorre a partir da influência de fatores. No nosso caso, o maior interesse aqui é a formação do eritrócito ou do glóbulo vermelho. E essa formação dessa célula sanguínea é chamada de hematopoese, né? A formação das células que constituem o sangue. Hemato vem de sangue. Poese é a origem. Pois então, a hematopoese do eritrócito depende da eritropoetina, que é um hormônio liberado pelos rins. O rim tem o importante papel de regular a produção das hemácias, dos eritrócitos. Ora, essa substância liberada pelo rim vai atuar na medula óssea. Atuar de que maneira? Diferenciando a célula-tronco em, primeiro, né, na sequência, se vocês observarem a primeira linha à esquerda, né, na linha de diferenciação, a formação do eritroblasto. Esse eritroblasto vai ser liberado para a circulação, ainda não como glóbulo vermelho, mas ao ser liberado para a circulação, fazer parte do sangue, ele sai da medula óssea, vai para dentro do sangue, ele passa a ser chamado de reticulócito. Depois de 24 horas, em torno de 24 horas, ele amadurece formando o eritrócito. Bom, eritrócitos que vêm dos reticulócitos, como está mostrado aí nesse slide, em 24 horas
é amadurecida a partir da presença da vitamina B12 e do ácido fólico, duas substâncias que precisam estar no nosso organismo para que os eritrócitos sejam formados de forma eficiente. São células que duram 4 meses, têm uma vida útil de 4 meses e não se reproduzem. Depois elas são descartadas. Isso por quê? Porque elas não têm núcleo. São praticamente um saquinho cheio de enzimas e hemoglobina. Hemoglobina é um pigmento. Aqui está representado por HB, né? Esse pigmento dá a cor desse glóbulo, por isso que é chamado de glóbulo vermelho. Quando essas hemácias vão passando nos finos capilares, elas vão se deformando. Algumas delas vão se destruindo. E quando elas passam no baço, né, na circulação através do baço, elas vão sendo eliminadas, elas vão sendo selecionadas, as que estão ainda saudáveis e as que não estão, e sendo descartadas e os resíduos são liberados, né, são dissolvidos. O resíduo da hemoglobina forma a bilirrubina, que é um pigmento que vai estar presente tanto nas fezes quanto na urina. Aqui nessa figura nós temos, através da seta, a representação de uma hemácia deficiente, uma hemácia falciforme, que é uma patologia comum que acontece, né, quando a gente tem quando se reconhece a anemia falciforme, que é justamente as hemácias em forma de foice, como essa que está representada aí. O que acontece é que a célula, nesse formato, ela não é tão eficiente para a sua função, que é, basicamente, o meio de transporte para o oxigênio. Os eritrócitos, eles vão participar essencialmente do transporte do oxigênio, embora eles também participem do transporte do dióxido de carbono. Para a gente entender esse transporte, a gente vai voltar um pouco ao sistema respiratório. Como a gente falou já no sistema respiratório, a respiração é um processo de captação de oxigênio e liberação de dióxido de carbono. Essa captação e liberação ocorre através da ventilação. Novamente temos um esquema, um gráfico aí. A seta está apontando diretamente para uma representação do alvéolo, que está representando aí a ventilação, que é a primeira troca produzida pela respiração. A troca entre a via aérea e os alvéolos. Entra oxigênio, sai dióxido de carbono. Essa ventilação, essa troca de oxigênio e dióxido de carbono também depende do fluxo correto do sangue, tanto no pulmão quanto nos tecidos. Voltemos agora para a ponta da circulação. Se os vasos se o fluxo de sangue está chegando aos alvéolos, então é possível que as trocas ocorram entre o alvéolo e o sangue. Se o fluxo está chegando no tecido, é possível que as trocas entre o tecido e o sangue aconteçam. Esse fluxo, esse transporte e fluxo correto dos gases depende essencialmente das diferenças de pressões parciais no ar e no sangue. Vejam bem, no ar a gente está falando do alvéolo. O alvéolo contém ar, né? E no sangue eu tenho um meio líquido onde esses gases vão estar passando. Então, gente, vamos olhar agora essa nova figura e novamente parar e entender primeiro a figura. Para que as trocas de gases aconteçam, seja entre o alvéolo e o sangue, seja entre o tecido e o sangue, a gente não tem, como eu sempre falo, são substâncias que não têm pernas. Elas não saem andando de um ambiente para outro. As substâncias saem de um ambiente para outro através de um movimento que se dá a partir de uma força. No caso, a força de concentração. Do ambiente mais concentrado vai para o menos concentrado. Então, para a gente entender esse fluxo de troca, vamos primeiro entender a figura. Aqui eu tenho nas setas apontadas o alvéolo. Essa porção meio círculo em cima representam os alvéolos. Aqui embaixo eu tenho os tecidos e no centro eu tenho a circulação, o sistema circulatório. Então veja, eu tenho o sistema representado simbolicamente e sinteticamente aí.
né? O sangue que circula na circulação pulmonar, passando no alvéolo, ele desce, ele faz um círculo e vai para a circulação sistêmica, né? Eu não estou representando o coração, é uma representação simplificada e simbólica da circulação. Mas nessa representação, a gente vai poder entender como se processam as trocas. Vamos primeiro olhar a hematose. O que é a hematose, gente? É a oxigenação do sangue. Então, veja que a primeira troca que ocorre, depois que o alvéolo está cheio de oxigênio, vamos olhar lá em cima, lá no alvéolo, tem escrito assim, PO2, 100 milímetros de mercúrio. Essa é uma medida da pressão parcial do oxigênio. Significa que o alvéolo está cheio de oxigênio. Logo abaixo da setinha preta, a gente vai ver um PO igual a 40. Isso está dentro do sistema circulatório no sangue que está vindo do tecido. Então, o sangue que vem do tecido, ele está com uma pressão parcial de oxigênio muito baixa. Quando ele se aproxima do alvéolo, o que é que vai acontecer? Uma troca. Ora, se a pressão parcial de oxigênio no sangue está baixa e ela está alta no alvéolo, pelo movimento do gradiente de concentração, o oxigênio sai do alvéolo e entra no sangue, de tal modo que o sangue, ao passar pelo alvéolo e ao sair do pulmão, ele sai com a PO2 de 100%, de 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, 100% a gente pode falar também assim. Vejam que esse sangue, agora do lado direito, avermelhado, ele está circulando pelo corpo e ele vai chegar aos tecidos, os tecidos periféricos, com a pressão parcial de oxigênio de 100. O que é que tem no tecido? O tecido já usou o oxigênio anterior e ele agora tem uma pressão baixa de oxigênio, porque ele consumiu o oxigênio. A pressão parcial de oxigênio do tecido é menor ou igual a 40 milímetros de mercúrio. Quando o sangue arterial vai chegando, né, o processo de filtração está se processando, eliminando alguns nutrientes, né, liberando alguns nutrientes para o tecido intersticial, mas o oxigênio flui livremente, passa livremente pelo epitélio do sangue para o tecido. Por força de quê? Apenas pela força de concentração. Ele está mais concentrado no sangue e menos concentrado no tecido. Então, ele sai do sangue para o tecido, através da difusão, como vocês podem ler aí na legenda da figura, difusão do oxigênio. Gente, isso é o mesmo processo que se dá simultaneamente, ao mesmo tempo, com o dióxido de carbono. A imagem é a mesma, só que é do outro lado. E o que a gente tem? A primeira troca, no caso, é do tecido para o sangue. Veja, o sangue arterial, que vai chegando ao tecido, embaixo da figura, ele vem com a pressão parcial de CO2 de 40. Mas a pressão parcial de CO2 do tecido é maior, é um pouco maior. Veja que as diferenças não são iguais ao oxigênio. Realmente, o dióxido de carbono, ele não tem a mesma pressão parcial do que o oxigênio, mas, de todo modo, ele está mais concentrado no tecido do que no sangue arterial que está chegando no tecido, de tal modo que ele sai do tecido e entra no sangue. Desse modo, o sangue que vai chegar até o alvéolo, na seta preta acima, ele vai chegar com a pressão parcial de CO2 de 46 e se confrontar com um alvéolo que tem pouco dióxido de carbono, com a pressão parcial menor. De tal forma, novamente, do mais concentrado para o menos concentrado, o dióxido de carbono deixa o sangue e adentra o alvéolo e, a partir da expiração, ele vai ser eliminado. Então, o processo de trocas no sistema se dá dessa maneira. Eu espero que vocês tenham observado, né, que as pressões parciais que estão descritas, tanto na figura representando o oxigênio como na figura representando o dióxido de carbono, ela demonstra claramente que o movimento dessas trocas segue o gradiente de pressão. A pressão parcial de um gás é que influencia se ele sai do alvéolo para o sangue, do sangue para o tecido e vice-versa. E que a troca do oxigênio e do dióxido de carbono, ela se dá simultaneamente. Eu não tenho uma circulação específica para o oxigênio, nem uma circulação específica para o dióxido de carbono. Ambos estão acontecendo simultaneamente. Agora,
o fluxo de sangue nos capilares pulmonares, quando eu falo de capilar, eu estou sempre falando muito dos capilares sistêmicos, mas o pulmão, ele também tem os capilares, e esses capilares pulmonares, eles têm a importante responsabilidade de fazer a hematose, de trocar o oxigênio que está no alvéolo para dentro do sangue. O fluxo do sangue nesses capilares depende exatamente da concentração de gases nos alvéolos. Lembram que os fatores locais que influenciam o fluxo sanguíneo de uma forma sistêmica envolvem os gases. Então, se no sangue tiver tanto CO2 quanto no alvéolo, não vai haver troca, não vai sair CO2 do sangue para o alvéolo. Se não há diferença, não há fluxo. O mesmo eu posso dizer num alvéolo que tenha pouco oxigênio. Se tiver tão pouco oxigênio no alvéolo quanto vai ter no sangue que está chegando lá, não vai ter troca. Por isso que é importante a ventilação, porque a ventilação vai estar sempre trocando o ar que está no alvéolo. Se ela troca, o alvéolo vai estar mais rico de oxigênio do que o sangue que vai chegar aí. E também por isso, o diâmetro das arteríolas pulmonares é controlado pelo fator gás, né, os gases como fator local de controle, mas de forma oposta das arteríolas sistêmicas. Vamos ver isso nessa tabela que está aqui. Olha só, nessa tabela eu mostro o nível do gás e o resultado que ele, como elemento de controle local da contração das arteríolas, como ele reage. Então, quando eu tenho uma situação em que a pressão de CO2, esse PCO2, está alta, a seta para cima, o que vai acontecer nas arteríolas pulmonares é a constricção delas. O que vai acontecer nas sistêmicas é a dilatação. Vamos entender isso? Bom, se a pressão do sangue que está chegando na arteríola pulmonar, tá? A pressão do dióxido de carbono que está chegando na arteríola pulmonar está maior, está alta, não tem muito como trocar ele vai trocar com o alvéolo. Então, não tem muito, a constricção aí da arteríola não vai ter muita influência. Quando é na arteríola sistêmica, lá no tecido, aí sim nós vamos ter uma importância muito grande. Quando o tecido está cheio de CO2, esse CO2 vai fazer o próprio vaso se dilatar. Se ele se dilata, há mais fluxo. Se há mais fluxo, chega a possibilidade maior de chegar ao oxigênio. Por isso que está aí em vermelho, dilatação das arteríolas sistêmicas. Agora observa, quando a pressão de oxigênio está lá embaixo, é a última linha dessa tabela, o que é que vai acontecer com as arteríolas pulmonares? Vasoconstricção. Ora, a vasoconstricção das arteríolas pulmonares representa, como essa seta está mostrando aí, o quê? Se eu tenho muito pouco oxigênio num bronquíolo, ou no alvéolo, como essa bolinha que está representada nessa figura à direita, o sangue que passar por ali não vai ter como trocar. Então, é melhor que o sangue não passe naquele alvéolo. Por isso que a arteríola pulmonar, nesse caso, ela se contrai. Ela vai encaminhar o fluxo para onde existirem alvéolos que estejam ricos de oxigênio. Daí, o quanto que esse oxigênio regula a contração arteriolar, seja tanto nas arteríolas sistêmicas, seja nas arteríolas pulmonares. Bom, por fim, para a gente entender, né, esse processo de trocas, que nós já vimos que depende da força de concentração, o oxigênio sair do alvéolo e ir para o sangue, sair do tecido e ir para o sangue, ele segue o gradiente de concentração, mas o transporte ao longo de todo o trajeto do sangue precisa ser compreendido também. Por quê? Os gases, eles, embora possam se dissolver no plasma, como nós vimos na composição do plasma, se apenas por essa via fosse o mecanismo de transporte, isso seria muito insuficiente para
a suprir as células com os gases, né, tanto de oxigênio, que é necessário para ela, como para retirar o excesso de dióxido de carbono. Por isso, o transporte é feito por outro mecanismo. Novamente, apresento aqui uma figura e peço primeiro para a gente entender a figura. Essa figura está representada o alvéolo aí pela seta vermelha, ou pela seta preta, o alvéolo em azul, né, essa meio círculo à esquerda. Está representado o plasma, que é essa porção rosa maior, né, do desenho, né, o plasma tanto do sangue pulmonar, que seria em cima, como do sangue sistêmico, que seria embaixo. Observe que essa é uma figura extremamente sintética, ela está sintetizando circulação pulmonar, circulação sistêmica simultaneamente, né? Vejam que isso é importante. E também o eritrócito, que são essas elipses vermelhas, sinalizadas pelas duas primeiras setas, o eritrócito que sai do pulmão, o de cima, e o eritrócito que está chegando ao tecido, o de baixo. E o tecido, que seriam as células que compõem os diferentes tecidos do nosso corpo, que está representado em bege. Tendo compreendido a figura, vamos entender então o transporte de oxigênio. Como é que esse transporte acontece, né? Esse transporte acontece no plasma, 2% do oxigênio que é transportado pelo sangue vai dissolvido no plasma, mas a maior parte é transportada dentro do eritrócito. E dentro do eritrócito, através da sua associação com a hemoglobina, né? E esse mecanismo de saída do alvéolo para o plasma, do plasma para o eritrócito, ele segue novamente a direção da concentração da concentração parcial do gás, né? Então, vamos ver como é que isso acontece. No pulmão, o O2 sai do alvéolo para o plasma. O O2 do plasma, ele vai para o eritrócito. Veja, tem mais oxigênio no alvéolo do que no plasma. Então, o oxigênio sai do alvéolo para o plasma. Como ele sai, ele vai enchendo o plasma, vai chegar um momento que o plasma vai ter mais oxigênio do que o eritrócito. Então, o que é que vai acontecer? Ele sai do plasma e entra no eritrócito. Acontece que o eritrócito, aquele saquinho cheio de enzimas e hemoglobina, ele vai imediatamente fazer a associação desse oxigênio com a hemoglobina, formando o que a gente chama de oxihemoglobina. Esse composto de oxihemoglobina, né, ele é responsável pelo transporte do oxigênio em 98% do volume de oxigênio. Veja, na hora que eu tenho oxihemoglobina, eu não tenho mais oxigênio. Então, isso faz com que mais oxigênio saia do plasma e entre no eritrócito e se transforme em oxihemoglobina. Enquanto o sangue está passando pelo pulmão, está passando pelos alvéolos, esse processo está se repetindo. Na hora que a gente chega no tecido, nas células periféricas, o que é que vai acontecer? O tecido tem menos oxigênio do que o plasma, então ele retira do plasma o oxigênio que ele precisa. Ora, se o plasma perde oxigênio, o eritrócito vai perder o oxigênio que está dentro dele para o plasma, e do plasma esse oxigênio vai para a célula. Veja, é um caminho oposto do que foi feito quando o sangue estava passando pelo pulmão. Agora, vamos pensar no transporte de CO2. É a mesmíssima coisa, a imagem é a mesma, só que invertida. Agora eu estou mostrando o tecido em cima e o alvéolo embaixo, porque esse transporte começa a partir do tecido. Quando eu tenho a concentração de CO2 maior no tecido, esse sai do tecido e vai para o plasma. O plasma aqui, ó, gente, só alertar que o plasma está representado em azul aqui. Esse CO2 que vai para dentro do plasma, uma parte dele vai continuar dissolvido no plasma até chegar no pulmão, 7% do volume de transporte do CO2. Outra parte vai entrar na hemoglobina, ou no eritrócito, na hemácia. Essa parte que sai do plasma, está representada nessa primeira seta, uma parte dele vai se associar à hemoglobina. Ora, a hemoglobina acabou de soltar o oxigênio, ela está solteira, entre aspas, ela se associa, ela pode se associar
com o dióxido de carbono, formando a carbaminohemoglobina, esse composto químico que representa 23% do transporte do CO2. Essa associação dióxido de carbono e hemoglobina, ela é uma associação da mesma forma que a oxihemoglobina, que se associa quando tem muita possibilidade. Na hora que eu preciso, né, na hora que eu tenho uma concentração, uma diferença de concentração lá fora menos CO2, o CO2 se libera dela, né, assim como o oxigênio também se dissocia. A palavra é dissociação. Pois bem, uma parte, né, como eu já falei, vai ser transportada por essa associação e outra parte, ela vai seguir um outro caminho químico. O CO2 que entrar no eritrócito, ele pode, a partir da presença de uma enzima chamada anidrase carbônica que tem no eritrócito, ser transformado a partir de processos químicos em bicarbonato. O bicarbonato, esse HCO3, ele vai, uma vez formado dentro do eritrócito, ser transportado para o plasma e vai ficar dentro do plasma até chegar a uma situação em que a concentração de CO2 seja menor, de tal maneira que esses processos sejam revertidos, todos eles. Então, o bicarbonato que foi para o plasma, ele retorna para dentro do eritrócito, reverte-se a equação, a reação que formou essa substância, assim, se libera o dióxido de carbono no eritrócito dele, vai para o plasma, e do plasma ele volta, e aí, no caso, ele entra no alvéolo para ser eliminado. Então, ele reverte todas as reações que tinham acontecido até então. Então, bom, chegando ao final dessa aula, o que a gente tem, né, de grande resumo do que foi visto, que foi falado aqui, é que nós vimos inicialmente os tipos de sistema circulatório, aberto, fechado, separação completa ou incompleta, mostrando que cada animal, cada linha evolutiva, a partir das suas necessidades, desenvolveu mecanismos importantes para fazer os substratos de produção de energia chegar a todas as células do corpo. Em todos os casos, nós vimos a necessidade de uma estrutura que bombeasse esse sangue. E essa estrutura, no caso dos mamíferos e principalmente do humano, é um coração. Esse coração, ele impulsiona o sangue que está nos vasos a partir do que a gente conheceu como ciclo cardíaco. O ciclo de contração, sua sístole, e o relaxamento das câmaras cardíacas, a diástole, né? Sístole e diástole são fundamentais para fazer com que o sangue tanto chegue, preencha as câmaras cardíacas, como ele possa ser ejetado e ser impulsionado ao longo das duas circulações possíveis, a circulação pulmonar, a circulação sistêmica. Para que o sangue flua de forma, e que seja impulsionado pelo coração e flua de forma correta, dois fatores são importantes, que é o retorno venoso e o débito cardíaco, como nós falamos. Todo o sangue que circula no nosso corpo, ele precisa retornar ao coração para ser novamente ejetado. Retornar ao coração para que ele ejete para ser oxigenado no pulmão, retornar ao coração para que ele seja, então, liberado, seja impulsionado para todas as nossas células do nosso corpo. O débito cardíaco é uma medida que avalia como isso está funcionando, né? Ele leva em consideração o quanto que o coração está batendo por minuto, a frequência cardíaca, e o volume que esse ventrículo consegue ejetar. É uma medida que avalia o funcionamento cardíaco, muito importante para se acompanhar o funcionamento desse sistema. Nós vimos que a pressão arterial é um sinal também de funcionamento do coração, e como os vasos estão permitindo o fluxo desse sangue por eles, né? Embora a gente tenha um mecanismo de medição da pressão arterial através dos tensiômetros conhecidos, a gente sabe que essa é uma medida estimativa da pressão que é necessária para o coração expulsar o sangue de dentro do ventrículo, e a pressão diastólica, que seria
o quanto que os vasos resistem à passagem desse sangue. Essa pressão que a gente conhece como 12/8, né, que é comum, seria 120, sendo 120 milímetros de mercúrio a pressão sistólica, a força máxima do coração, e 80 milímetros de mercúrio seria a pressão encontrada quando o coração então relaxa, significando a passagem do sangue pelos vasos, né? O controle do fluxo pelos vasos é decorrente da contração das arteríolas, da contração desses pequenos vasos, que pode ser efetivada por vários mecanismos. Um deles é o sistema nervoso, que mantém tonificados os vasos, um tônus muscular constante, mas principalmente por outros fatores como hormônios, que vão ter função de regulação de volume hídrico no nosso corpo como um todo. Inclusive, um dos fatores hormonais que controla a contração das arteríolas é o hormônio antidiurético. Nós vamos ver mais adiante em renal como isso é importante. Mas essa contração das arteríolas também é controlada localmente em cada tecido, né, por fatores que a gente chama de fatores locais, como o nível dos gases, por exemplo, que afetam efetivamente a microcirculação. A microcirculação seria um processo de troca, né? Na verdade, microcirculação é representada pelos pequenos vasos, os capilares, né? Nos capilares é onde nós temos as trocas, as importantes trocas entre tecido e sangue, alimentando as células daqueles nutrientes essenciais para a produção de energia, a fundamental importância do sistema circulatório. Essas trocas elas podem ser mais efetivas quando o fluxo sanguíneo está mais abundante, ou seja, quando o sangue chega em maior volume para um tecido. Quando o sangue chega em menor volume, a troca ela de certo modo, prejudicada. Então, por isso é importante saber quais os mecanismos que regulam a contração das arteríolas e, com isso, por sua vez, o fluxo sanguíneo que chega até os tecidos. O fluxo sanguíneo, o sangue especificamente, ele traz, né, ele tem como na sua composição os eritrócitos, que para nós é essencial conhecer e saber, né, das suas características em função de seu papel no transporte dos gases. O eritrócito ele faz 98% do transporte do oxigênio através da associação da hemoglobina, seu pigmento, com esse gás. Ele faz 43% do transporte do CO2 também pela associação com a hemoglobina, mas ele promove eu falei 43%, mas é 27%, né, de transporte de CO2 e ele promove a reação que forma o bicarbonato, que aí sim é o principal mecanismo de transporte do CO2, né, 70% do volume de CO2 que é transportado no sangue assim. As trocas do sangue, do alvéolo para o sangue, do sangue para o tecido e vice-versa, nós vimos, dependem das pressões parciais dos gases, né, seguindo o gradiente de concentração. Os gases fluem de um lugar para outro mediante essa pressão parcial deles em cada um desses compartimentos. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula e aproveitem para ler o material que está disponível na biblioteca do curso e também os outros instrumentos de estudo, né, como os vídeos que estão disponíveis para então realizar a atividade de avaliação dessa semana, tá? Então, até a próxima.